Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos juntos aqui para o nosso quinto passo, conforme havia dito ontem. Não foi possível estar colocando o quinto passo, mas hoje estarei concluindo o quinto passo. Tenho a impressão de que todos já estiveram aí no sexto passo e no sétimo passo, que foi o filme do Cine Pipoca. Então, meus amados irmãos, hoje nós estaremos concluindo os vídeos, relembrando que nós já colocamos aí o vídeo 1, o vídeo 2, o vídeo 3, o vídeo 4 e hoje nós estaremos trabalhando acerca do quinto vídeo e concluímos aí o quinto passo, que é aquele que se refere às águias, E nós estaremos trabalhando hoje com o exemplo das águias. Eu vou estar trazendo isso aí de maneira muito didática, tá bom? Peço que esse vídeo pode ser um pouco mais longo dos outros, porque preciso concluir esse quinto passo, tá bom? E para aqueles que já estudaram de maneira presencial, eu vou estar colocando aqui agora alguns pontos que no presencial talvez não tenha sido alcançado, tá bom? Por causa de algumas dinâmicas e por causa de algumas coisas. De repente você me pergunta, pastor, por que os vídeos eles são muito curtos? Porque na verdade, irmãos, no presencial nós temos uma oportunidade de desenvolver mais as ferramentas de dinâmica, de uma apresentação pessoal, de uma participação em grupo, e isso demanda um tempo, por isso que o vídeo ele é mais curto do que o presencial, devido a isso aí. Então os vídeos são curtos, as aulas elas são muito curtas se elas forem diretamente voltadas para o assunto, como é que está sendo aqui agora. Esse provavelmente deve ser um pouquinho mais longo, porque nós estaremos alcançando aí um ensinamento mais profundo, que é o quinto passo, que traz aí como tema decidido a vencer, tá bom? E aí eu já peço que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 30 e 31, e antes de nós lermos a palavra, como sempre costumamos fazer, vamos fazer uma oração, amém? Meu Deus e meu Pai, te louvamos nessa noite, bendizemos o teu nome é poderoso, o teu nome é eterno, o teu nome vive para todo sempre, Senhor. Pai, nesse momento estamos aqui, ó Pai, ligados, Pai, a mais um estudo bíblico que se refere à quinta ministração e traz, Pai, como tema aí, decididos a vencer, Pai. Ó Pai, fica conosco, nos conduza, Pai, nesse ensinamento e que ao término desse ensinamento, desses passos, Pai, aqui através de vídeo, os irmãos e as irmãs possam estar desenvolvendo, Senhor, ó Deus, todo o contexto desses estudos que até agora foram ministrados. Obrigado, Senhor, fica conosco, eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 40, versículo 30 ao 31 diz assim: os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Se nós formos colocar aqui o contexto da águia, ela só, na introdução, ela só se renova algo que, na verdade, a gente só se renova algo que está velho, gasto, deteriorado, necessitado e fraco, A vida e o comportamento da águia, meus irmãos, nos revela grandes lições a este respeito. Não apenas a águia simboliza majestade, como também força, porque é extremamente forte. Por exemplo, eu quero colocar para vocês, uma águia, ela pode descer do céu subitamente, apanhar um animal do chão, que pesa tanto quanto ou mais do que ela, e voar com aquele animal em suas garras, como nós colocamos no vídeo, como nós colocamos lá no ensinamento do quinto passo, sobre a águia. Ela tem um alcance de visão aproximadamente 3.000 metros, não sei se vocês vão se lembrar disso, foi falado, o alcance da visão da águia, 3.000 metros,
E a águia, ela vive em média aí 70 anos. Aos 35, 40 anos, ela tem que tomar uma decisão em relação à sua vida, e é um processo de transformação, aquilo que nós estudamos presencial, né? Em relação à altitude da águia, o caminho da águia, ela sempre vai ser no céu. Ela foi criada para viver arrastando-se, né, nos vales da vida e nas depressões da terra. Deus a criou para as alturas. Ela não é como, por exemplo, o inhambu, é como um pardal, como andorinhas. Ela não é como esses outros pássaros que voam mais baixo, né? A águia, ela voa grandes altitudes, e conforme eu havia dito, né, na aula presencial, certo historiador, certo homem que trabalha na área da ornitologia, né, que é a parte da biologia que estuda as aves, em uma tempestade nos Estados Unidos, ele estava observando numa grande tempestade os animais fugindo, né, numa grande tempestade, os animais selváticos, os animais que voam, né, fugindo dessa tempestade. E entre essas janelas de nuvens, ele observou e viu acima das nuvens um pássaro voando, né? E nesse momento ele pôde perceber que aquilo se tratava de uma águia. Acima das tempestades a águia voava, brincava, né? E ele viu que ela não tinha medo voando acima da tempestade. E assim deve ser a vida do homem e da mulher de Deus. Mesmo que os problemas venham, né, diante de você, diante de mim, Deus te convida a voar acima das tempestades, acima dos problemas, porque lá nas alturas é que Deus quer que você esteja, né, longe dos problemas, longe das preocupações, porque lançando sobre Ele as nossas preocupações, né, os nossos medos, as nossas frustrações, lançando sobre Ele tudo isso, porque Ele vai cuidar de nós, como sempre tem cuidado, né? Então, amados, a águia, ela sempre vai alçar voo cada vez mais alto. O segundo voo é mais alto, o terceiro voo é mais alto, o quarto voo é mais alto, né? E acima da tempestade. Então a águia, meus irmãos, ela sempre voa em linha reta. Ela é transparente, como uma flecha, como um projétil. Seu voo não é em círculo e nem sinuoso. Por isso que a Bíblia vai dizer, né, os que esperam no Senhor devem voar em linha reta, né? Ou seja, precisam ser transparentes e precisam ser íntegros. A vida do crente não pode ter sinuosidade, nada escondido e secreto. Nós somos filhos da luz e devemos andar na luz como na luz do Senhor Jesus está, sem máscaras e nem disfarce. Nossa palavra é sim, sim e não, não. O que passar disso é de precedência maléfica. Temos que viver o que nós pregamos. Há pessoas que tratam com polidez os amigos, mas a família tratam com brutalidade, né? São anjos na igreja e às vezes são pessoas que emprestam seus ouvidos para o inimigo e acabam se tornando inimigos dentro da própria casa, né? Como, por exemplo, Naamã, lá em 2 Reis, se não me engano, aqui, são heróis na fora e às vezes cheios de lepra dentro de casa. Quando tiram a máscara, então estão cheios de enfermidades espirituais. E o maior obstáculo para a igreja é a pessoa que vive uma vida desordenada, né? Como é que eu poderia colocar aqui? Um tipo de subcristianismo, né? É pior do que o anticristianismo. Um crente sem integridade é pior do que um ateu, tá? A igreja precisa ter a integridade de José, de Daniel, a integridade de Neemias. O crente não pode ser conivente com o erro, não pode ser corrupto nem corrompido. Seu caminho não pode ser sinuoso. Ele deve voar reto como a águia que nós falamos aqui. O processo de renovação da águia, irmãos,
se dá da seguinte maneira: aos 35/40 anos, a águia ela já não consegue caçar mais como antes, né? As suas garras estão encurvadas, o seu bico já não consegue mais afixar as suas presas, né? As suas penas já são pesadas, então ela já não consegue mais desenvolver toda a sua capacidade. Então ela resolve passar por um processo de transformação que levará em torno de 100 e poucos dias aqui. E esse processo de transformação se dá da seguinte maneira: ela tem que voar para o penhasco mais alto, e nesse penhasco mais alto ela já recolhe as suas penas, né? Ela tira com as suas garras já encurvadas a sua pena, faz a sua cama ali e fica ali aguardando o momento da renovação. Os seus bicos ela bate na rocha para quebrar, e isso leva uma dor muito grande. As suas garras ela arranca, né? Tudo é arrancado fora, e ela fica ali aguardando o processo de renovação. Vai nascer um bico novo, vai nascer penas novas, vai nascer garras novas, e aí ela sai para mais 35 anos, né? Ou melhor dizendo, 30 anos de vida pela frente. Então a águia ela consegue viver esse período, mas antes disso ela tem que passar pelo processo de renovação. Às vezes nós, como servos de Deus, nós também precisamos passar por um processo de renovação. Às vezes nós, como servos de Deus, precisamos passar por um processo de reciclagem espiritual, reciclagem também sobre o discipulado, porque todo ser humano, homem de Deus e mulher de Deus, precisa ser discipulado. Não é porque eu sou pastor que eu não preciso ser discipulado, muito pelo contrário, lê do engano de quem pensar ao contrário disso. Todos os pastores que você sabe, que você conhece, todos têm um discipulador. Discipulador é aquele que está acima dele, é aquele que ele vê referencial, né? Toda ovelha tem um discipulador. Ninguém é absolutamente dono de toda a verdade. Eu posso ler a Bíblia toda, entender a Bíblia toda, mas ainda assim eu preciso de um discipulador. Ainda assim você precisa de uma discipuladora. Ainda assim você precisa de alguém com quem você possa conversar, discorrer acerca da palavra de Deus. E ninguém é autossuficiente para admitir em si mesmo que conhece absolutamente tudo, né? Então cada ser humano precisa de alguém que possa o instruir acerca dos ensinamentos bíblicos. A águia ela tem referência naquele que a criou, né, que é o próprio Deus, que deu o dom da vida à águia. E é o ser majestoso, né, uma ave majestosa, ao seu tamanho, a sua envergadura. Estudem um pouco mais sobre a águia, vocês vão ver a capacidade que esse animal tem de conduzir a sua vida, de se alimentar, de viver. E ela não vive se abatendo. Você não vê restos mortais de uma águia por aí. Porque quando a águia sente que a vida dela está chegando ao fim, ela vai para a mais alta montanha e lá ela espera a morte chegar e fica ali quietinha, e os restos mortais dela ficam nas mais altas montanhas, né, da terra, e lá elas ficam esperando a morte chegar. Então, a vida do crente também, né, como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então ele combateu, acabou a carreira, como por exemplo o apóstolo Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, as pessoas estavam ali apedrejando o seu corpo, mas ele estava com a visão e com a mente fitada no céu, vendo lá de cima, ou melhor, daqui de baixo, vendo lá em cima o Senhor Jesus sentado à direita de Deus. Então, irmãos, percebam que nós temos que ser como águias, né? Como ter visão de águia. Então, aqui eu quero só colocar aqui uma leitura para você entender. A águia voa na dependência do vento, né? Os cientistas descobriram que suas asas elas são enormes, desproporcionais com relação ao tamanho do seu corpo. Por que isso, hein? Em tudo Deus tem um propósito. A águia, pelo fato de fazer voos muito altos e longos, não poderia
rufar as asas como o beija-flor, porque se cansaria muito e não poderia ficar no ar por muito tempo. Por isso, ela precisa de asas grandes e fortes. Assim, quando ela galga as maiores alturas, simplesmente abre suas asas e, planando, deixa que a força do vento a carregue. Se quiséssemos alçar voos altos e longos, não poderíamos voar na nossa própria força, porque assim ficaríamos fatigados, estafados, faríamos muitos ruídos e, por fim, jamais conseguiríamos. Nosso trabalho seria em vão e não obteríamos fruto algum. Se queremos atingir as alturas da comunhão com Deus, precisamos voar na força do vento, do Espírito, guiados pelo vento e voar na direção do vento. Conforme o próprio Senhor disse a Nicodemos, lá em João 3,8, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito de Deus é quem norteia a direção do vento. Não é por força, nem por poder que avançamos, mas pelo Espírito Santo de Deus. E aí, irmãos, perceba, a Igreja do Senhor é um organismo vivo e, no sentido espiritual, ela independe de quaisquer recursos humanos, mas no sentido organizacional, ela tem tudo a saber. Por exemplo, métodos, estrutura, organização, material humano, recursos financeiros, mas pressa e estes recursos necessários. Ela tem feito voos muito baixos e curtos e praticamente não alcança o objetivo necessário. Fica restrita a um grupinho, cada um espiando o outro dentro de uma forma regimental, própria de suas ideias. Claro que a igreja em tudo deve obedecer os preceitos legais, desde que estes não conflitam com os estatutos, nas Sagradas Escrituras. Jesus recomendou em Marcos 12:17, dizendo o seguinte: E Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles maravilharam-se dele. Então, irmãos, vamos ficar atentos, porque o Senhor, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. A águia tem visão integral, Ela enxerga em todas as direções, ângulos e perspectivas, para frente, para os lados, e com um leve esforço da cabeça também enxerga para trás, cerca de 360 graus. Sua visão ela é global, ela vê tudo, percebe os detalhes e toma sempre a melhor direção. Quando a Bíblia diz que somos como a águia, ela tem algo a nos ensinar. Por exemplo, os que esperam no Senhor precisam ter visão dilatada. O crente não pode ter a mente estreita, não pode enxergar apenas o seu micro-universo, como se estivesse olhando por um tubo. Ele deve ter uma visão integral das coisas. Ele tem a mente de Cristo e deve olhar para a vida como Deus olha. Então, irmãos, é isso aí. Tá? Nós estamos aí fechando a nossa aula de hoje, do quinto passo. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a águia. Fica aí a deixa para que vocês possam estar se aprofundando acerca do assunto da águia e trazendo aí para o teor da nossa revista, e que vocês possam, a partir de hoje, decidir a romper, decidir a vencer, não olhando para trás, como fez a mulher de Ló, não se preocupando com a tempestade batendo, com os ventos batendo nas laterais do seu barco, com Jesus dentro dele. Então, se preocupe sim em despertar Jesus, para que ele venha a acalmar e a apaziguar a tempestade da sua vida. Amém, queridos? Que Deus abençoe aí a sua vida, que Deus abençoe aí a sua casa, que Deus abençoe aí os seus projetos, os seus sonhos. Tá? Então, é exatamente esses pontos que eu queria colocar aqui do nosso quinto passo. Concluo esse quinto passo. O sexto e o sétimo
Eu tenho a impressão que todos já estiveram presentes e puderam aprender acerca aí do sexto e sétimo passo. Então é isso aí, meus amados. Eu desejo uma ótima noite a todos vocês, que Deus abençoe, e eu acredito que o nosso pastor Galóis estará chegando aí esse final de semana, e no domingo à noite, né, assim quero crer, nós estaremos entregando os certificados aí para todos vocês que estiveram presentes nos 7 passos. Reforço aqui, queridos, que todos aqueles que já olharam o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e hoje o 5º vídeo, coloquem lá no grupo, tá bom? Coloquem lá no grupo o likezinho de ok, pastor, já assisti os vídeos, tá bom? E aqueles que ainda não assistiram, assistam, tá bom? E nós estaremos aí, se Deus nos permitir, na outra segunda-feira, já iniciando o processo de discipulado, tá bom? Que é apenas 2 segundas-feiras. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz. O Senhor é contigo.